Então, nós temos aqui um exercício de matemática e esse exercício, ele traz uma função e ele pergunta para quais valores essa função vai se encontrar no semiplano positivo dos y. O que ele está perguntando aqui, ó, quando eu tiver o gráfico cartesiano, eu vou poder dividir ele em dois semiplanos em relação a y, que é o semiplano dos y positivo, que está marcado aqui, pintado de verde, e o semiplano negativo dos y, tá? Então, seria aqui esse que eu marquei de azul. Então, ele quer, bem dizer, perguntar para quais valores a função f de x, então a gente diz que y é igual a f de x, vai assumir valores positivos. Para quais valores de x, tá? E para isso, aqui a gente vai ter que trabalhar com essa equação, parece meio feia, né? E essa equação, gente, ela traz aqui uma constante. Essa letra E é a constante natural, né? É muito importante na física e tudo mais, mas para nós aqui basta a gente saber que é uma constante positiva e que esse E ele vale aproximadamente 2,7. Tá? Aproximadamente 2,7. Então, é um número positivo. E olha aqui, ó, esse número positivo está sendo multiplicado por essa equação. Então, para a gente poder avaliar se o valor de f de x vai dar positivo, a gente vai ter que olhar o valor dessa equação aqui. Tá? E olha aqui embaixo, ó, x ao quadrado mais 25. Para qualquer valor de x, o que está aqui embaixo vai dar positivo. Porque se eu fizer aqui, ó, se x valer menos 10 ao quadrado vai dar 100 positivo. Se x valer 0 ao quadrado vai dar 0 positivo. Sempre aqui embaixo, no denominador, vai ter valores positivos. Então, o nosso denominador não está interferindo se a função vai ser positiva ou negativa. Tá? Então, para a gente poder resolver esse exercício, a gente vai esquecer aqui do denominador, tá? E aqui também, no numerador, que a gente tem esse e exponencial elevado a x, qualquer número de x que eu elevar a esse exponencial vai dar positivo também. Por quê? Porque qualquer número, ó, vamos pensar aqui, 2,7 elevado a 1 é igual a 2,7. 2,7 elevado a menos 1 é igual a 1 dividido por 2,7. 2,7 elevado a menos 2 é igual a 1 dividido por 2,7 ao quadrado. Tá? Então, isso aqui, esse logaritmo aqui, esse exponencial e elevado a x, ele vai dar sempre positivo. Então, ele também não vai interferir no sinal do meu resultado. A única coisa que interfere é essa expressão x ao quadrado menos x menos 6. E eu só vou olhar para ela. Quando essa expressão aqui, x ao quadrado menos x menos 6, assumir valores positivos, porque não tem influência nenhuma dos outros fatores dessa equação gigante aqui, vai ser positivo o resultado final de f de x. Quando essa expressão aqui assumir valores negativos, a f de x vai ser negativa também, tá? Então, a gente tem que fazer primeiro essa análise para poder simplificar o nosso problema. Então, agora a gente vai pegar esse x ao quadrado menos x menos 6 e a gente vai resolver. Só que aqui, para a gente poder resolver e olhar sinais, cabe aquela análise de concavidade de equações do segundo grau, tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou encontrar as raízes dessa equação do segundo grau para depois analisar os resultados. Então, vamos lá, vamos resolver aqui embaixo, ó, x ao quadrado menos x menos 6. Você pode fazer por soma e produto se você quiser. Eu aconselho que você tente fazer por soma e produto, tente aprender a fazer por soma e produto, tá? Caso você não consiga, porque ajuda muito e só na prática a gente consegue fixar o método da soma e produto para resolver a equação de segundo grau. Mas aqui eu vou resolver pelo método tradicional, a gente encontra a delta, que
que é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tá? Sendo que b é o que está multiplicando o x, então o b vai ser menos 1 nesse nosso caso, então menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes a é o que multiplica o x quadrado, então a está valendo 1 aqui nesse nosso exercício, e c está valendo menos 6, é o termo independente. Tá? Então o nosso delta vai ser igual, menos 1 ao quadrado vai dar 1, menos 4 vezes 1 vezes menos 6, ó, menos com menos vai dar mais, 4 vezes 1 vezes 6 vai dar 24, nosso delta vai valer 25. E aí com isso, para resolver a equação, eu digo que x é igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta sobre 2a, tá? Menos b vai ser o quê? O b nosso a gente já viu ali que vale menos 1, então menos o menos 1, menos b, mais ou menos a raiz de delta seria a raiz de 25, porque o nosso delta deu 25, sobre 2a, o nosso a deu 1, então sobre 2a vai ser sobre 2 vezes 1. Então x vai ser igual a menos o b, então vai dar mais 1, né? 1, mais ou menos raiz de 25 vai dar o quê? Vai dar 5 sobre 2. Tá? Então, nossos x vão poder ser, vamos lá, vamos dizer que é o x' e o x duas linhas, né? X vai ser o quê? O primeiro eu vou dizer que é 1 mais 5 sobre 2, e o segundo eu vou dizer que é 1 menos 5 sobre 2. E aí eu encontro essas raízes, né? Então, 1 mais 5 sobre 2 vai dar 3, 1 menos 5 sobre 2 vai dar menos 2. Essas são as nossas raízes, e agora a gente vem aqui e posiciona elas no plano cartesiano, tá? Então, ó, menos 1, menos 2, essa é a nossa primeira raiz, marcar um ponto aqui. E depois a gente vai ter que x vai valer, a outra raiz é 3, né? 1, 2, 3, essa é a nossa outra raiz, tá? E aí, cabe sempre uma análise da concavidade dessa parábola, porque toda a equação de segundo grau, ela vai representar uma parábola no plano cartesiano, né? E aí, se você não consegue lembrar da concavidade da parábola, você acha difícil decorar isso, eu falo para você o seguinte, ó, pega qualquer número aqui que está entre esse menos 2 e esse 3 e chuta ele na equação, vê se ele dá positivo ou negativo. Tipo, aqui ó, o zero é muito fácil, ó. Vamos testar o zero que ele está no meio, ó. 0 ao quadrado menos 0 menos 6 vai dar menos 6, deu negativo. Então, a nossa concavidade, a nossa abertura da parábola, ela é voltada para cima, porque no ponto, quando x vale 0, eu vi aqui que vai valer menos 6 o valor da equação, tá? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Então, é como se esse ponto tivesse aqui, né? Então, aqui, ó, eu estou vendo que isso aqui é uma parábola que vai ser mais ou menos assim, ó, assim, provavelmente. Mas basta para mim saber isso aqui. Por quê? Para qualquer valor de x, ó, agora que a análise é importante, né? Para qualquer valor de x entre menos 2 e 3, ó, entre menos 2 e 3, o valor de y vai ser sempre negativo. Para qualquer valor de x que for menor que menos 2, que é aqui, ó, nessa região aqui, ó, o valor de y vai ser positivo. Para qualquer x que for maior do que 3, aí a nossa reta vai assumir valores positivos também. Tá? E o que eu preciso para esse exercício é saber quando essa equação aqui vai assumir valores positivos. Tá? Porque é essa equação que está determinando o sinal de f de x. E aí a gente já viu, vai ser positivo quando o quê? Quando x for menor do que menos 2. Então, x menor do que menos 2. Tá? E quando x for maior do que 3. Tá? Então, x vai ser menor do que menos 2 e x maior do que 3. Tá? Por isso, a nossa resposta é a letra E, x
maior do que menos 2 e x maior do que 3, tá? E aí você pode perguntar, e a letra B? A letra B, cuidado com o que ele está dizendo aqui, ele está falando, ó, valores de x entre menos 2 e 3. Entre menos 2 e 3 não dá, vai ser tudo negativo entre menos 2 e 3, tá? Então a resposta aqui de verdade é a letra E.